Eu venho de uma família vulnerável. Uma família que não tinha roupa, vivia numa casa muito engraçada. Não tinha panela, não tinha prato. E no início, quando Deus começou a me trazer a contar esse testemunho, eu questionava e dizia: na minha casa não tinha roupas novas. Na minha casa não tinha, eu estou aqui com quase 60 anos de idade, eu não tenho registro na minha memória que eu sentei alguma vez na minha vida com os meus pais para tomar um café. Talvez você está tão preocupado em correr atrás e conquistar coisas e está esquecendo de registrar memórias na sua família. Você está tão preocupado em casa nova, carro novo, tênis novo, não sei o que de marca, e não tirou um dia para sentar num piquenique para dizer assim: filho, eu estou aqui, deixa eu passar um momento com você. Eu não tenho nenhum registro de memória de um café, de um almoço, de um momento à mesa. Mas eu descobri que tudo isso não se tratava de falta de dinheiro. Faltava-se Jesus dentro da minha casa. E aí, querido, talvez você não entendeu. Você está achando que o dinheiro pode comprar felicidade? Não, tem uma piadinha que a gente faz, né? Dinheiro não compra felicidade nem a pobreza, mas a presença de Deus traz a felicidade. Naquela casa ruim, naquela casa que não tinha paz, eu enfrentei algumas dores que hoje não são feridas, são marcas que provam o quanto Ele me amou. Eu passei pela dor da pedofilia, porque eu não tive um pai e uma mãe para olhar para mim. Eu tive um pai e minha mãe que estavam em brigas constantes, que estavam em guerras constantes, sem diálogo. Eu lembro que quando criança eu ia correndo, levar meu desenho de escola, contar alguma novidade da escola. E meu pai e minha mãe diziam: sai para lá, para de falar como você fala. Meu Deus, você não está cansada? Enquanto meu pai e minha mãe estavam cansados de me ouvir, um homem lá fora, ele parou e me viu. Ele olhou e disse: como você é uma menina bonita, como você é inteligente, como você é esperta. E quando eu dei por mim, eu estava na mão de um pedófilo. Fiquei presa naquele relacionamento dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Dos meus 8 até os meus 12 anos de idade, eu mantinha intimidades com aquele homem. Eu chegava em casa com uma lata de sardinha, eu chegava em casa com 2 pães, às vezes com bife. E nunca os meus pais perguntaram: de onde é que você trouxe isso? Como é que você conseguiu isso? Às vezes nós disputamos tantos cargos na igreja, às vezes queremos brilhar tanto dentro da igreja, esquecemos de ser especial dentro da nossa casa. Esquecemos realmente de ser um verdadeiro sacerdote da família. Ei, querida, se for necessário você passar uma vez por semana só na igreja, mas que você possa ser a presença constante na vida do seu filho, da sua filha, dizendo: não, pastor, eu estou tirando um tempo para alinhar as emoções da minha criança, alinhar as emoções do meu lar. Quantas vezes eu vi o pedófilo entrar dentro de casa, dar sinal para mim, os meus pais não perceberem. Meus pais estavam preocupados demais brigando. Meus pais estavam preocupados demais em saber quem tinha razão. O importante não é ter razão, o importante é ter paz. Meus pais estavam preocupados demais em quem era o melhor. Era rotina na minha casa eu ver meu pai praticando os pilares da violência doméstica. Eu sei que aqui não vou precisar explicar. Só não coloca muito de frente para não armar o cabelo. Deixa meio de lado assim. Estou preocupado com esse cabelo hoje. Eu não sei se vocês viram. É que eu esqueci de falar. Hoje eu estou de cabelo solto. Eu cortei ele num corte Chanel. Cada culto eu escolho um cabelo para ver. Eu estou com o corte Chanel de bico. Ó, tá vendo a ponta aqui? Vocês estão vendo? Então, no segundo culto eu vou vir igual da pastora, mas nesse eu estou com ele solto. Lembre sempre disso. Eu gosto de falar isso para vocês lembrarem que eu não tenho problema nenhum com a minha careca. Quando criança, eu tenho lembranças do meu pai, ele fazendo xixi na jarra e deixando na geladeira, para que eu e minha mãe viéssemos na correria da vida
tomar aquela urina dele. Eu lembro que no aniversário da minha mãe, numa data muito especial, a patroa da minha mãe, ela trouxe uma lasanha numa travessa desse tamanho. E o meu pai, ele fez cocô em cima dessa lasanha. Uma vida totalmente destruída. Uma vida onde as emoções da minha casa eram umas emoções desequilibradas. Meu pai com o vício do álcool. Minha mãe uma mulher amarga, depressiva. Mas as mãos do Senhor estavam sobre minha casa. Eu lembro que Deus ele trabalhou de uma forma única e maravilhosa e nos colocou para morar próximo de uma igreja evangélica. Uma igreja viva como essa. Uma igreja que dá glória, uma igreja que dá aleluia. Uma igreja que sabe e que sente a presença do Senhor. Redebassa, nirra. Ele manda subiar que ni refaz. Você pode ficar de pé? Redequia, choubia, dequirra. Todo mundo pode sentar, só ele de pé. Ele manda o que ramasse. Ele manda a cirra. Deus ele tem uns projetos com a gente. A minha casa estava envolvida na bebida, estava envolvida na prostituição, mas Deus nos coloca na rua, numa casa que é obrigatório passar de frente a uma igreja evangélica. De frente àquela igreja evangélica nós ouvíamos as pessoas que estavam lá dentro dizer glória a Deus, aleluia. E aquele glória a Deus ia comovendo o coração do meu pai. Enquanto eu estou aqui na tua frente, o meu Deus diz assim: eu já ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Ele manda soe que ni refai, que ni refobia. Eu, teu Deus, garanto que não vou devolver o que você perdeu, mas eu vou entregar 100 vezes mais. Porque há momentos que tu perguntas: Senhor, o ataque não veio do lado de fora, veio de amigos, de sócios que sentavam na mesa. Mas aí Deus diz assim: sou eu Deus, dono do ouro e da prata. E quando eu decido abençoar alguém, não importa de onde veio a tragédia, importa que a bênção já está alcançando a tua casa. Tem restituição, tem resgate, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós fomos morar vizinho daquela casa, daquela igreja, quando nós nos preparávamos para ir da igreja de matriz africana, o candomblé, meu pai, embora fosse do bêbado, ele dizia assim: eu não entendo esses crentes não. O mundo está tão difícil, o mundo está tão complicado, e eles ainda se reúnem para dar glória a Deus e aleluia. Talvez você não entendeu ainda. Tem gente lá na sua casa, tem gente que está passando aqui na frente e está dizendo: eu não estou entendendo o que esse cara veio fazer hoje na Lagoinha. Não, eu vim para glorificar a Deus, porque eu não adoro a Deus por aquilo que Ele tem, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele vai fazer da minha vida, mas eu adoro a Deus por aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Meu pai bêbado, 37 anos de idade, alcoólatra, um homem rude, severo. Um dia, sem menos nós esperarmos, ele entra dentro da igreja evangélica. Entra silencioso, entra sem contar nada para mim, para minha mãe. Ele simplesmente entra. Ao entrar dentro da igreja, Deus libera uma palavra. Quantos creem que Deus fala? Deus libera uma palavra para aquele homem. Eis que eu, o Senhor, o teu Deus, vou te preparar um lugar. Aquele homem, ele se rende ao Senhor Jesus. Aquele homem que é rude, aquele homem que bate na esposa, aquele homem que evacua na comida, ele decide entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou liberando para você, está chegando salvação na tua casa. Meu pai chega em casa com a Bíblia na mão, alegre, feliz, e ele diz assim: Benedita, eu encontrei com Jesus. Você está achando que, filho, tá bom aqui, tá bom. Você quer do alto?
Tenho medo de vento que vem do alto. Ela é mimada da igreja. Você viu? Achar uma cadeira para ela. Vou colar nela. Quando meu pai chega em casa, ele chega com a Bíblia na mão. Quando ele chega com aquela Bíblia, é como se fosse um passaporte. Você fica de pé? É como se fosse um passaporte. Uma trajetória de mudança de vida. O meu pai está chorando em lágrimas. E a minha mãe está dizendo: o que aconteceu, Gico? Ele diz: eu entrei dentro da igreja. E Deus liberou uma palavra para mim. E agora eu sou crente. Nós estávamos batendo tambor, nós estávamos fazendo outras coisas. E o meu pai estava dizendo: agora eu sou crente. Ei, eu não sei qual é a sua oração e nem quero saber. Mas o Senhor fala: começa a se movimentar, porque eu fiz a promessa. E a promessa permanece de pé. Relemanda sube a terra, night, mirra. Eu vejo na tua mão passaporte, você dentro do avião, cumprindo aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua família. É que tem hora que nós olhamos e vemos Deus em silêncio e falamos: Deus não vai fazer. E Deus está falando: eu não preciso fazer barulho para cumprir. Eu sou fiel para cumprir, diz o Senhor. Aplaude a Ele, exalta a Ele, engrandece a Ele. Meu pai aceita. Eu acho chique falar aceita, mas eu vou falar. Porque, né? Eu sou das antigas. Das antigas diz assim: quem quer aceitar Jesus Cristo? Olha que mitidez. Como se nós fosse o top da galáxia e Jesus fosse o que sobrou. Quem ia aceitar Jesus? Meu pai entrega a vida a Jesus. E a minha mãe coloca meu pai para fora de casa. A minha mãe não quer entender o processo da transformação. O meu pai, ele olha para minha mãe determinado. Ele diz: eu prefiro ir fora do que perder Jesus. Porque olhando para Jesus eu encontrei paz. Eu quero declarar que o príncipe da paz está aqui. Eu quero declarar que o príncipe da paz já chegou sobre essa casa. O meu pai está tão convicto naquilo que fez. Você precisa ter convicção. Você não pode ora estar servindo a Deus e ora estar na bebida. Você não pode ora estar servindo a Deus e ora estar na prostituição. Você não pode ora estar servindo a Deus. E eu digo aí para as mulheres solos, eu tenho 8 anos que eu sou divorciado. Num momento muito angustiante, eu falei para Deus assim: eu quero casar. E Deus falou: eu sou seu marido. Eu falei: Deus, não, o senhor marido não dá. Aí já é muito, é pai, marido, é muita coisa, né? E porque as mulheres casadas, prestem atenção. O marido para mim, os homens melhor, prestem atenção. Marido para mim é marido bom. Marido que dá presente. Marido que dá flor. Marido que quando você está cozinhando, ele tem que dar um tapinha. Não, se ele não der, não é marido. Começou, passou 2, 3 vezes. Você não ganhou um tapa, você fala: ei, tá tudo bem com você? Marido é isso. E você, lógico, é uma mulher sarada, você não vai falar para ele: para, ele vai para bater. Porque você é sarada. Então eu estava falando para Deus: eu quero isso. Eu quero viver isso. E o Senhor falou: eu sou o teu marido. E a partir daquele momento eu decidi a viver em santidade. Eu decidi, não, porque você é quem decide o que você quer ser. Talvez você chegou aqui dizendo assim: Deus, se eu não casar hoje, amanhã eu saio da igreja. Eu tenho algo maravilhoso para dizer para você. Guarda o seu coração em Cristo. Para de ser essa bijuteria da 25 de março que todo mundo pega. O seu coração não é barco, não é arca de Noé para todo homem estar entrando e saindo da tua vida. Preserva, porque o que Deus guardou para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. Deus não guardou passatempos temporâneos, mas Ele guardou coisas eternas. Ele guardou coisas... querida, se preserva. Eu vejo tantas que se perdem, tantas que desistem, tantas mulheres solos que desistem, abrem mão daquele que pode suprir
todas as suas necessidades, para ficar com alguém que é limitado. Então, eu nunca comprei uma joia. Nunca. Mas isso não quer dizer que amanhã eu não o faça. Se eu tinha dado glória. Estou dizendo que amanhã eu posso ficar trilhardária e comprar uma joia. Mas eu já assisti aqueles filmes que para comprar joia, você senta ali, você só vê, quase não respira, mostra e vem o joalheiro com luvas. Pega aquela joia, abre a caixa, né? E aí ali é algo especial, algo único. É isso que você é. Você não é aquele negócio que está pendurado na 25, não. Que está de quilo, de barde. Não, você é especial. É de barde. Nós precisamos aprender a alinhar as emoções do nosso coração. Nós começamos a achar que para ser feliz, nós precisamos ter alguém. Que para ser feliz, nós precisamos, receber elogios todos os dias. Enquanto eu estou aqui, eu vejo Deus te abraçando, tirando as dores e angústia da tua alma. Ele está dizendo, eu te amo. E isso é suficiente para você suportar todas as dores da tua vida. Não, houve momentos que eu vi a minha mãe passando palavras de baixo escalão. Como é duro quando a gente ama alguém e alguém fala, você é feia, você é gorda, eu não te amo mais. Querida, é porque aquela pessoa está jogando lixo emocional em cima de você. Você não é nada disso. Você é especial, você é amada, você é valorizada. Basta apenas você brindar os teus ouvidos e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me escolheu. E nenhuma palavra negativa vai me colocar para baixo. Eu vou subir de nível e mostrar que eu vivo, ou melhor, sobrevivo em cima dessa dor, diz o Senhor. O meu pai entrega a vida para Jesus. A minha mãe não aceita ele crente, quer pôr ele para fora. Eu estou daquela briga com a minha mãe, para fora não, para fora sim. Meu pai vai dormir em casa. Ele dorme em casa e com 37 anos de idade. De madrugada, umas 4 horas da manhã, a minha mãe conta que ela está passando mal, que ela está indisposta. E ela levanta para orar. Para orar para os guias do terreiro. Ela levanta para acender uma vela para os Exus. E quando ela está voltando para dentro do quarto, ela vê uma sombra saindo daquele quarto. Ela vai correndo até meu pai e grita, Gico do céu, acorda. Tem gente dentro de casa. O meu pai já estava morto. 37 anos, infarto fulminante. Aceitou Jesus à noite e na mesma madrugada ele morreu. A palavra profética é essa. Se Deus prometeu salvação para a tua casa, ele vai cumprir. Talvez eu queria contar aqui, olha, meu pai entregou a vida para Jesus e nós caminhamos no Evangelho. Mas isso aí não é a história que Deus escreveu para mim. A história que Deus escreveu para mim foi essa. Meu pai entregou a vida para Jesus e no mesmo dia ele morreu. Ficou 2 pessoas, uma mulher mal amada e uma criança ferida. Ferida pela pedofilia, ferida pelo abandono do lar. E uma mulher que estava ocupada demais no terreiro espírita, tentando resgatar a sua alegria. Com 12 anos eu caio na prostituição. Caio na bebida. Eu era uma filha que eu batia no rosto da minha mãe. Eu cuspia na cara dela. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Eu amava dar um showzinho do lado de fora. Fofoqueira! Talvez você tenha uma criança fofoqueira lá na sua casa. Você vai falar assim, puxou minha sogra. Não, puxou você mesmo. Porque a criança é reflexo daquilo que ela vê em casa. Pastor, eu tenho uma criança que é tão mentirosa. É que cada vez que quando bate um testemunho de Jeová, você fala, vai lá e fala que a mãe não está. Ela está aprendendo a mentir. Pastor, o que eu tenho é um ladrão lá em casa, que cada vez quando você passa e pega uma uva e come lá no mercado sem pagar, você está ensinando a roubar. Seu filho simplesmente é o reflexo daquilo que ele vê dentro da casa. Não, a gente não tem outro lugar como espelho, a não ser a nossa própria família. A minha família cresceu assim. Minha família, mãe e filha, sem ser amigas. Eu escolhi um lugar certo. Hoje eu entendo que eu escolhi um lugar certo. Aos domingos, eu colocava um shorts curto, uma blusa bem acima do umbigo e ia na porta da igreja. Eu não escolhi o lugar certo. Eu pegava aquele sambão, meu rato de pilha, pastor, meu copo de pinga, e eu ia na porta da igreja dar meu escândalo.
Lá eu gritava, lá eu dançava, lá eu fazia o que eu queria. Tem pessoas que quando encontram Jesus, elas recebem a unção da pessoa da quarta trindade. Vocês conhecem alguém assim? É aquela que vê você lá, aí você vai para o inferno. Aí você vai para o inferno. Eu fico preocupada porque a Bíblia diz que nem o diabo tem essa chave. O que esse crente está fazendo com a chave do inferno? Eu fico preocupado. A pessoa da quarta trindade, ela é tão santa que ela não tem coragem de ganhar ninguém para Jesus. Ela é tão santa que ela não tem coragem de espalhar o amor de Jesus. Então eu encontrava da igreja com as pessoas da quarta trindade. As pessoas da quarta trindade, quando me viam bêbada na porta da igreja, correndo, pulando, dançando, eles procuravam entrar pelas laterais para não ter que ver aquela aberração de mulher. Mas Deus levantou uma menina, uma criança com apenas 6 anos de idade, e todas as vezes que ela me via bêbada da porta da igreja, ela corria até mim e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, eu quero declarar nessa noite, você não imagina o quanto Deus te ama. Tem um moço que está bem na luz aqui, ó. Levanta a mão para saber que você sabe. Você é o mais... Não, de pé. Levanta o bracinho aqui. Yes. Yes. Meu inglês fluente. Relembando a sua ideia. Requibiade sub, a Nike ride faz. Enquanto eu estou falando de uma menina que me abraça, essa menina ela está me abraçando e ela está me curando. Ah, o Deus da cura está te visitando nessa noite. Eu vejo Deus visitando as suas pernas de uma forma extraordinária. Ele diz: o formigamento, circulação está batendo em retirada, porque eu sou o médico dos médicos. Descansa. O Deus da cura te visita nessa noite. Quando aquela menina me abraça, eu já tinha assistido alguns cultos. Os cultos que eu tinha assistido é culto na televisão. Para aqueles que são jovens como eu, R. Soares, Silas Malafaia. Eu colocava aquele copão de pinga na mesa, ligava a televisão, eu e minha mãe. Às vezes R. Soares dizia assim: você que está com o copo de pinga aí, eu tenho uma palavra para você. Eu e minha mãe dizia: é nós. E tomava o copo de pinga e ouvia. Aquela menina, ela chega em casa num dia qualquer. Ela me chama e fala: Sandra, eu queria fazer um convite para você. Sandrão. Eu falei: um convite para mim? Ela falou: é. Vai ter culto das crianças na minha igreja. E eu falei para o meu pai que a minha visita é a Sandrão. Eu não sei se você chegou aqui, se você trouxe uma prostituta, se você trouxe um alcoólatra, se você trouxe uma mulher desamparada, mas aquela menina foi me buscar dentro da minha casa. Aquela menina não estava no grupo de nicho que queria andar com os iguais. Ela entendeu que o chamado que ela tinha era para alcançar os diferentes. E que nessa noite você venha entender que você não foi chamado para andar com os iguais, mas para alcançar um povo diferente. Deus te trouxe aqui para ser pescador de almas. Deus te trouxe aqui para que você tenha a intimidade suficiente para dizer: não, eu vou no tráfico, eu vou onde precisar, mas que eu vou ganhar almas para Jesus, eu vou, porque há uma chama que ferve dentro de mim. Ai, 4 anos diz estabilidade. Deus está dando estabilidade sobre a tua vida, para você entrar e não se contaminar, para você entrar e não bambear e dizer: eu vou, porque eu sei que Deus vai me sustentar. Aquela menina com 6 anos de idade, ela não tem teologia, não tem título, mas tem Deus no coração. Talvez você falou: eu não fiz nada ainda. Você sabe, pastora, recebi um convite para vir nessa igreja, eu estava lá na outra, sabe? Lá na outra eu estava quase cooperador. Mas eu vim nessa porque falaram que aqui, logo eu já vou estar sendo ungido e você, o 12º pastor. Ô querido, não trabalha sobre isso não. O evangelho não é sobre isso.
O evangelho é sobre amor às almas. Ei, talvez se o que está fazendo diferença para você é um óleo derramado na sua cabeça, pega um litro de óleo só e joga e vai. Mas faz a obra. Não é título. Deus escolhe alguns para estar na linha de frente, e Deus escolhe outros para estar em retaguarda. Eu entendo que pastor tem que cuidar de ovelha, mas nós temos que gerar ovelhas. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você chegou para alguém e disse: ei, Jesus está sentindo tua falta? É para isso que Jesus chamou. A minha mãe, ela está fazendo entrega de cabeça no candomblé. Na entrega de cabeça lá no candomblé, a minha mãe, ela está toda torta, pastor, careca, rolando no chão. Os cambodos estão escarrando no chão e minha mãe está lambendo aquele catarro. Galinha está passando viva, minha mãe pega a galinha e come no dente, rasga no dente. Eu acho interessante que lá no candomblé, a minha mãe era chamada de cavalo. Graças a Deus que Cristo nos alcançou. E quando Cristo nos alcançou, nós perdemos o codinome de cavalo e recebemos o nome de filho. Ei, nessa noite Deus está falando: você não é cavalo de Satanás, mas você é filho amado de um Deus vivo. Se for para aplaudir, aplaude de verdade. Minha mãe, aquela criança, ela chega em casa num dia qualquer, bate palma, eu vou atender. Ela diz: Sandrão, eu vim para convidar você para ir na minha igreja. Eu falei: na sua? Ela falou: é. Meu coração dispara. E ela diz assim: vai ter uma festa das crianças lá. E eu falei para os meus pais que a minha convidada é a Sandrão. Eu olhei para ela, falei: pega eu nunca. Falei: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina de 6 anos, ela não treme, ela não pensa, ela simplesmente olha para mim e diz: está combinado? Então eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Olha que sabedoria, 6 anos. Aquela menina não era como eu, como alguns de nós. Não, aqui não tem. Mas aquela menina não era como nós, que quer viver no oba-oba. Estou sabendo que um cantor gospel chegou, aí eu vou. Estou sabendo que tem profeta na casa, estou lá. Não, a menina disse: eu tenho pastor, eu vou pedir para ele, se ele deixar, eu vou. Ei, querida, não existe ovelha sem pastor. Ela vai, e eu fico tranquila, porque eu disse: o pastor sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, e ela não vai atrás de mim. Ledo engano. Numa noite de sexta-feira chega a irmã do Circo da Oração, 6 anos, de coque, vestidinho, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é, sexta-feira, para quem frequenta o candomblé, quimbanda, macumba, umbanda, sexta-feira é de sexta forte. É onde os espíritos da esquerda são potencializados para fazer os seus trabalhos. Olha que delícia. Lá precisa de sexta. Nós que estamos aqui, pode ser na segunda, na terça. O nosso Deus, Ele é forte todos os dias da nossa vida. Ah, como Deus é bom. Aquela menina olha, ela fala: eu vim para ir com você na igreja. Eu olhei para ela e falei: hoje? Ela falou: é. O meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque Deus vai comigo. Você quer uma chave? Quer andar acompanhado por Deus? Aprenda a obedecer às autoridades espirituais. Aprenda a reconhecer que você é pastoreado por alguém. Não é que pastor está mandando na sua vida, mas não custa nada chegar e dizer: pastor, olha, tem aniversário lá em Londres e eu vou. O senhor pode orar por mim? Delícia, né? Aquela menina, ela foi comigo no terreiro. E lá no terreiro, quando eu chego, está a mãe de santo, a minha mãe, está a mãe maior do Rio de Janeiro. Estão todos ali. Eu coloco a menina no primeiro banco. E na minha mente eu estou dizendo assim: eu quero deixar ela aqui porque eu quero que ela veja de perto. Porque quando ela vê, ela vai sentir tanto medo, que quando ela voltar para a igreja dela, os pastores vão ter que fazer campanha
de libertação para ela. Cortina fechada, nós já colocamos as roupas, os guias, as correntes. Quando abre a cortina, aquela menina está de joelhos, e quando ela ouve o barulho, ela senta e coloca a Bíblia no colo. Nós estamos batendo tabaco, estamos cantando. A mãe maior dá o sinal para nós riscarmos o primeiro ponto. Nós jogamos pólvora, pegamos pinga no coco, fomos acender e nada acontece. Começamos tudo de novo, riscamos o segundo ponto, tocamos, batemos tabaco, fomos acender e nada acontece. Fomos para a terceira vez e nada acontece. A mãe de santo para, olha e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, eu estou declarando: sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega encantamento, porque o que está na tua vida é maior. Olha para o teu irmão e diga: Deus é maior. Deus é maior que a macumba. Deus é maior que o olho gordo. Ele é maior. Às vezes nós nos perdemos e esquecemos o tamanho do nosso Deus. Ah, pastor, foi obra de macumbaria que fizeram em mim. Eu acho que eu estou com o olho gordo, vai ter que emagrecer, porque o que está em mim é maior. Não, sobre a minha casa está blindada. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Sobre a tua casa há um Deus que é maior, sobre todas e quaisquer circunstâncias. Eu não entreguei minha vida para Jesus aquele dia, mas nunca mais eu esqueci de Jesus. Talvez você está cansado de trazer seu filho, seu marido, de trazer seu amigo, e ele não entregar a vida para Jesus. Eu vou dar um código que funcionou comigo, e eu creio que funciona com muita gente. Eu saí do terreiro, eu fui na igreja com aquela menina. Eu não entreguei minha vida para Jesus, mas eu não esqueci de Jesus. Eu caminhava e eu lembrava: eu tenho Deus que me ama. Eu respirava e eu dizia: eu tenho um Deus que me ama. Tanto é que no primeiro momento de aperto, quando minha mãe teve um câncer cefálico, a primeira pessoa que eu fui buscar foi Deus. Ah, querido, parece como hoje eu na fila de entrega de cesta básica, bêbada, chorando. Eu pego a minha cesta e vou para a fila do ônibus. Um pastor passa, olha para mim e fala: oi, dona Sandra, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Quer que eu leve sua cesta? Eu falei: eu quero. Ele pegou a cesta e foi embora. Eu falei: mas esses crentes são abençoados mesmo, né? Se ele vai em casa, o que custa ele levar a cesta comigo? Primeira coisa, quem serve a Deus de verdade não coloca qualquer um dentro da tua casa. Não, você pode tomar café com todo mundo, você pode ir no restaurante com todo mundo, mas a sua casa tem que ser um lugar sagrado. Não, para com esse negócio de ficar fazendo encontro de amiguinha e não conhece, já vai entrando, vai mostrando o quarto. Sua casa não é museu para fazer passeio histórico. O seu lar precisa ser sagrado, precisa ser guardado. Salvo você estiver fazendo um grupo de célula, daí não é visita, aí é uma outra responsabilidade. Mas esse negócio de coitadinha, eu vou pôr dentro de casa. Pode reparar que esses coitadinhos, quando entram dentro da sua casa, ele destrói a sua casa. Cuidado quem você põe dentro da sua casa. Aquele pastor leva a cesta e eu vou embora a pé, trêbada. Eu entro dentro do bar, pego meu copo de pinga, começo a chorar e lembrando da minha mãe. A minha mãe com um câncer do lado direito, um nódulo do tamanho de um ovo de codorna, e o lado esquerdo dela todo paralisado. Minha mãe, ela bebia em torno de 2 litros de pinga por dia. Eu estou naquele bar lembrando a cena da minha mãe, e eu entrei no banheiro bêbada. Dobrei os meus joelhos pela primeira vez, e em lágrimas eu disse: Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu vou entregar minha vida para Jesus, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Eu vou embora para casa. Quando eu chego, a minha mãe nunca tinha ido
nem na porta da igreja para fazer um barulho sequer. Quando eu chego, a minha mãe fala assim: o pastor passou aqui. Eu falei: é, mãe? Ela falou: é, veio deixar sua cesta. Por que você não dá sua cesta para ele? Eu falei: mãe, pobre ajudando o pobre? Se eu tirasse a cesta de casa ia fazer falta. Ela falou: filha, você já reparou naquele homem? Quando ele sai, a esposa dele vai com ele até a porta. Olha o testemunho de uma família. A esposa leva ele até a porta. Ele dá um beijinho nela, os filhos sorriem e fazem chá. Minha mãe estava falando, sabe o quê? De família. Algo que ela nunca teve. Minha mãe estava falando o reflexo daquilo que ela sonhava, de ver o homem abrindo a porta do carro para ela entrar. Ei, querida, valorize a sua família. Faça de momentos simples grandes momentos. A minha mãe falava da família daquele pastor com entusiasmo e disse assim: leva para ele. Nós não sabíamos se o pastor era rico, se o pastor era pobre, se o pastor era mais ou menos, mas o testemunho que ele estava dando naquela saída do serviço dele era o suficiente para comover o coração de uma macumbeira, de uma mulher que vivia em cemitério fazendo despacho. Era suficiente para dizer: eu também quero fazer parte dessa obra. Ei, pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Eu levo a cesta bêbada. Chego na porta da igreja, chamo, bato palma. O pastor vem me atender e ele diz: eu já sabia que você viria. Me coloca para dentro da igreja, chama a esposa, chama os filhos. E ele fala: eu quero agradecer você dessa cesta, mas eu quero orar por você. Eu falo: amém. Eu dobro os meus joelhos. Eu nunca tinha dobrado os meus joelhos. Eu dobro os meus joelhos e ele fala assim: Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Na hora, eu fui batizado com o Espírito Santo. Na hora. Ei, o que Deus vai fazer para você de repente, é na hora. Na hora eu levantei daquele lugar, daquela igreja. Eu já levantei sem cheirar bebida, sem cheirar cigarro, sã, pronta para servir a Deus. Tem hora que eu me pergunto, falo: Deus, como? Pastor, eu chegava na igreja de shorts, mini blusa. E a minha igreja, a igreja que me ganhou para Jesus, é uma igreja sarada. Diga, uma igreja sarada. Porque imagina uma mulher do meu tamanho, de mini shorts, de mini blusa, sapateando no Espírito Santo. Só podia ser demônio, né? O povo falou: é Deus. Minha pastora, tão chique como a senhora, linda. Ela chegou um dia para mim sorrindo. Ela disse assim: Sandra, vai ter chá das amigas em casa. Eu falei: o que é isso? Tinha vindo da quebrada, tinha vindo do passa a mão, passa aqui, chá das amigas. Sabia que era trocar as coisas, né? Das amigas. Eu falei: chá das amigas? Ela falou: é em casa. As minhas amigas vão pegar umas roupas que elas não gostam mais. Você também pega umas roupas que você não usa mais e vai participar de um chá com a gente. E lá nós fazemos troca de roupa. Gente, eu peguei uma sacolinha plástica com 5 shorts encardidos e 2 mini blusas que só o sangue. E fui eu no chá das amigas. Chegou lá, as amigas estavam tudo, cada um com seu pacotinho de roupa, colocaram lá. Aí as irmãs chiquitosas, elas chegavam e diziam assim: olha que shorts lindo. O golpe está aí, cai quem quer. Olha que mini blusa maravilhosa, passada a mão nas minhas roupas ruins. Eu saí de lá com saia midi, com calça jeans, camisa polo. Saí. Ei, querida, você precisa ser mais inclusão do que rejeição. Você precisa ser aquele que acorda e dizer: eu vou usar estratégia, sem ferir quem já está machucado. Talvez se ele chegasse para mim dizendo: esse short está curto demais, essa mini blusa está curta demais, eu ia falar: é o que eu tenho. E eu parasse de vir por causa da minha vestimenta. Mas ela inventou um encontro de amigas. Pegou as mulheres do porte do meu tamanho. Só sei que no outro dia eu cheguei na igreja insuportável. É isso que eu sei. A minha mãe, ela começou a ir na porta da igreja zombar de mim e dos irmãos. Eu vou precisar que desligue um pouco o ventilador, senão não vou aguentar o segundo.
começou a zombar de mim e dos irmãos da igreja. Eu chorava. O meu pastor disse para mim: não chore, nós vamos na sua casa fazer um culto. A minha mãe, no dia do culto, ela vem vindo com litro de pinga, com câncer. Eu chego e falo: mãe, vai ter culto em casa. E ela falou assim: eu detesto esses crentes. Mas por dó de mim, eu filha única dela, ela pega aquele litro de pinga lacrado dentro de um saco de papel, do jeito que estava, e ela coloca atrás do botijão de gás. Ela fala: eu não vou beber agora, mas depois que esses crentes insuportáveis forem embora, eu bebo. Eu falei: tá bom, mãe. A igreja, os pastores vieram em casa, oraram, cantamos, minha mãe chorou. Se tem uma coisa que bêbado sabe fazer, é chorar mesmo. Minha mãe chorou, mas ela não entregou a vida para Jesus. Acabou o culto, os irmãos foram embora e minha mãe ficou de boa. Quando os irmãos saíram, minha mãe falou: graças a Deus, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. E vai toda torta atrás do botijão de gás. Quando ela pega o litro de pinga, do jeito que ela tinha colocado, dentro do saco de papel, lacrado, o litro de pinga estava completamente vazio. A minha mãe para em lágrimas. A minha mãe para em lágrimas e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Ei, querido, eu quero declarar que sobre a sua casa vai chegar sinais e maravilhas. Sobre a tua casa vai acontecer coisas extraordinárias, que as pessoas vão dizer: eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso entender quem é esse Deus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. A minha mãe, o meu pastor, quando ele ia orar, ele orava assim, ó. Eu cheguei na igreja com a 2ª série. Minha mãe é analfabeta. Meu pastor ia orar e dizia assim: curvemos as nossas cabeças, elevemos a nossa voz ao beneplácito e benevolente. E eu falava: meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? Eu imaginava um negócio descendo, tec, 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 tec. Um dia eu cheguei para ele toda feliz e disse: pastor, já decidi, eu quero pregar a palavra. Ele disse para mim assim: aquele que deseja psicopato, boa coisa deseja. Eu falei: não, eu quero só pregar esse negócio aí. Ser bispo não, eu quero só pregar. Meu pastor falava chique. A minha mãe aceitou Jesus, eu não sabia o que era beneplácito. Benevolente? Coisa do outro mundo. Eu falei: mãe, a senhora aceitou Jesus, a senhora segura esse Jesus aí. Amanhã cedo eu chamo o meu pastor e ele vem e ora para a senhora. Tá bom? Ela falou: tá bom, filha. Minha mãe foi dormir na madrugada. Deus me chama. Eu nunca tinha tido um relacionamento à madrugada com o Senhor. Eu era daquela, e às vezes eu dou esses gafes, que acordo de madrugada, eu faço brigadeiro, eu faço a virada de feijão. Aí Deus fala: acorda, você está gorda, mulher, acorda, vai orar. Deus me acorda e fala: você crê em milagre? Porque hoje eu vou fazer um milagre na sua casa. Aí dá uma batidinha no seu irmão e fala: vai ter milagre lá em casa. Vai ter milagre lá em casa. Deus falou: acorda. Acordei, fui num canto. Não tinha nada de quarto de guerra. Eu morava numa casa de 3 cômodos, já tinha um quarto para dormir. Se fosse guerrear nele, então no meu cantinho mesmo. Não, porque tem gente que começa a ver algumas coisas e acha que tem que ter cruise, que tem que ter helicóptero. Não, tem que ter joelho mesmo. É joelho no chão e cara no pó. Eu dobrei os meus joelhos, comecei a orar. E eu senti, irmãos, eu senti como que um anjo viesse e me abraçasse e claramente falou para mim: vai e ora pela tua mãe. Eu levantei e fui orar pela minha mãe. Cheguei na frente da minha mãe, falei: e agora? Esse beneplácito, esse benevolente Pai. Falei: já sei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Ei, querida, tem hora que a gente fala não sei orar, Deus já deixou a oração pronta. Não, Ele não está querendo que você use todo o vernáculo, toda a sua sabedoria. Ele quer que você rasgue o seu coração em sinceridade, dizendo: eu sou pequeno, mas o Deus que eu estou me inclinando nessa noite, Ele é forte. Eu fiz uma oração simples do Pai Nosso. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva, vomitou uma bola mais ou menos desse tamanho, com lápis, cigarro, chicletes, elástico. E eu fui chamar meu pastor. Meu pastor chegou em casa, furou aquela bola, um cheiro horrível, fortíssimo. Minha mãe gritava e soltava aquela gosma, até que meu pastor orando: sai, pá. Minha mãe desmaia. Ele falou: pode dormir tranquilo, que chegou libertação e salvação para a tua casa. Hoje é noite de dormir tranquilo. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu dormi. Eu acordei com a minha mãe cantando, fazendo café. Aonde estava o nódulo do tamanho de um ovo de codorna, 15 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Eu tive o privilégio. Eu tive o privilégio de servir a Deus com a minha mãe. Eu tive o privilégio de ser ministrada pela minha mãe. Eu falo que 80% que tem aqui é Deus e 20% é minha mãe. E de você, Sandra, não presta. Não vale nada. Deus libertou a minha casa. Tirou dos vícios da bebida, da prostituição. Tirou dos vícios do roubo. E nos fez uma nova criatura. Ei, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que você nascesse, ainda antes que tudo isso acontecesse, Deus já existia. E nada pode escapar das mãos dele. Operando ele, quem pode impedir? Talvez você está dizendo: a bebida vai impedir, o divórcio vai impedir, o câncer vai impedir. Eu vim aqui para dizer: o Deus de resgate chegou aqui, e nada vai impedir o agir do nosso Senhor e Salvador Jesus.